Bom, vamos gravar o texto STF decidirá se bares e restaurantes deverão fornecer água grátis, que foi escrito pelo historiador libertário e revisado pelo Coreia Conká. Então vamos lá. O judiciário brasileiro agora tem poder de decidir até sobre dar produtos de graça aos clientes de bares e restaurantes. A que ponto chegamos? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia Conká e narrado por mim, Peter Turguniev. Chegamos ao ponto em que cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir políticas privadas de bares e restaurantes. Agora, provavelmente, eles deverão ser obrigados a fornecer água grátis. A lei da água da casa foi sancionada por Bruno Covas em setembro de 2020, entrou em vigor em 2021 e agora o STF está querendo que estabelecimentos incluam a oferta de água grátis. Ué, mas é a lei que diz que tem que ofertar água grátis. E o STF está vendo se a lei é inconstitucional ou não. Tem um problema lógico nesse início aí, tá? Porque, na verdade, não é que o STF está decidindo se você pode fazer uma coisa ou não. Quem decidiu isso foi o Bruno Covas, que fez a lei que dizia que tinha que dar água grátis. Agora o STF está querendo ver se essa lei é constitucional ou não. Bom, vamos continuar narrando aqui, mas tem problemas aí. A lei especifica que essa oferta de água deve estar no cardápio, sempre visível aos clientes. Além disso, a água deve ser dada ao cliente sempre que ele pedir, num rodízio de água filtrada, porém gelada ou na temperatura ambiente. Mas como tudo tem um custo, sabemos que ele será repassado garantidamente aos fregueses. Aqui tem outro problema, porque eu não vi, eu li essa lei e não tem nada sobre água gelada ou temperatura ambiente, não. Enfim, estou confiando que a pessoa que escreveu o artigo deu uma pesquisada antes de escrever, né? Porque isso é problemático. A Confederação Nacional do Turismo, a CNTUR, visando diminuir prejuízos no setor que sofreu tanto com restrições sanitárias, entrou na Justiça pedindo a revogação da lei. Em junho de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo acertadamente julgou a lei como inconstitucional. No entanto, para variar, a Prefeitura da capital recorreu da decisão. Assim, o TJSP acatou o pedido e determinou que o processo fosse encaminhado ao STF. E esse mês de fevereiro deste ano. Aí, tá vendo? Aqui você falou correto. A Prefeitura fez a lei obrigando isso e o STF agora está decidindo se a lei é válida ou não, mas isso está em desacordo com o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo não falava que o STF estava decidindo a coisa. E no mês de fevereiro deste ano, a ação da Lei da Água Gratuita chegou à Corte. Não há nenhuma previsão para que esse caso seja analisado pelos ministros. Edson Fachin será o relator e cabe a ele a decisão. Não cabe a ele a decisão final. As decisões no STF são sempre colegiadas. Ele é o relator. O relator ele faz parte de uma turma. Ele dá o voto da relatoria, depois votam as outras pessoas na turma e a decisão final é da turma, tá? Então, vou ter que tirar, vou ter que mudar essa frase aqui. Edson Fachin será o relator da turma que irá tomar a decisão final. Para a CNTUR, a exigência de fornecer água filtrada demanda custos, sem que haja uma contrapartida do município. Outro argumento da Confederação é que os bares e restaurantes deixarão de obter receita com a venda de garrafas de água, já que precisam disponibilizar filtros para fornecê-la gratuitamente. Tanto a Prefeitura de São Paulo quanto qualquer outra nunca escolheram abaixar os tributos para baratear os produtos ou eliminar alguns impostos que pesam na receita dessas empresas. Ainda assim, surgiu essa lei. Ainda assim surgiu essa ideia mirabolante de que uma empresa privada deve ser obrigada a prestar um serviço gratuitamente. Mas afinal, isso não seria uma forma de escravidão? Tudo isso para agradar eleitores que não percebem que todo o custo que surge numa empresa será repassado ao cliente, ou ela produzirá menos bens e serviços.
Sempre que a oferta de bens e serviços diminui, sem alteração na demanda, o preço dos produtos aumenta. Por isso é tão necessário o entendimento de economia básica para que as pessoas consigam diferenciar uma política boa de uma ruim. Talvez fosse melhor fazer assim, ó. Vou narrar diferente, aí a pessoa decide aí qual das duas opções que vai usar, né? Por isso, é tão necessário o entendimento de economia básica para que as pessoas consigam diferenciar uma política péssima de uma só ruim. Para os economistas da escola austríaca, os preços são determinados pela Para os economistas da escola austríaca, os preços são determinados pela interação livre e voluntária entre consumidores e produtores no mercado. Todos são influenciados por fatores subjetivos e informações sobre oferta e demanda. Como defensores da liberdade, devemos sempre exigir a verdadeira solução, um ambiente econômico competitivo sem impostos e regulamentações. Não há mistérios ou receita mágica para as pessoas aumentarem seu poder de compra. Elas precisam de uma moeda forte, acesso ao mercado livre das amarras legais e de tributos. Numa democracia, infelizmente, o populismo acaba tomando conta. Os políticos demagogos estão sempre querendo surfar em cima da ignorância econômica da maioria da população. As pessoas esquecem, infelizmente, que tudo tem custo, e todo o ônus que o Estado cria para uma empresa serão elas próprias, como clientes, que irão pagar. Sabemos também que, quando o governo controla preços e tende a deixá-los mais baixos do que deveriam ser, isso acaba gerando escassez. Não é de se admirar, caso essa nova imposição de água gratuita passe, que os bares e restaurantes deixarão de abastecer seus estoques de água. E sabemos também que toda brecha que o Estado E sabemos também que toda brecha que o Estado tem para ditar as decisões privadas, seja de indivíduos, seja de empresas, abre precedentes para futuras imposições e intervenção. Isso torna-se um ciclo sem fim de violação das liberdades e do direito de propriedades, já que burocratas em posições de poder amam abusar de suas novas competências. Tão logo estaremos numa sociedade soviética sem nem perceber, na qual tudo será ditado de cima para baixo por comitês de iluminados. Mas calma, fica ainda pior. A deputada Mas calma, fica ainda pior. A deputada federal do PSOL, Erika Hilton, está pedindo à CN Tour para ela desistir da ação no STF. Isso porque, segundo ela, essa água potável gratuita nos restaurantes será o único meio dos mendigos terem acesso a esse bem tão essencial para a vida. A negação de água a essas pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social seria uma violação dos direitos humanos. Acontece que, se o governo parar de onerar as empresas com altos tributos e burocracia sem fim, esse será o melhor incentivo para que elas possam adicionar serviços extras por questão de cordialidade. Afinal, como já falamos, tudo tem um custo por trás. Não podemos negar a realidade em nome de boas intenções. Uma empresa que ajuda moradores de rua e lhes presta algum serviço seria até bem vista pela clientela. Mas a verdadeira caridade precisa ser um ato voluntário. Como o Estado faz questão de roubar sem moderação os ganhos das companhias, fica difícil para elas tomarem ações de caridade. Eu não gosto desse argumento, não. Esse argumento está dizendo basicamente que, se o Estado diminuir o imposto, a empresa será caridosa. E isso não decorre da lógica, não quer dizer nada. Pode favorecer, é verdade, pode favorecer isso, mas não quer dizer que seria garantido. Eu acho que talvez o ponto melhor aqui seria dizer que, se a deputada acha que os mendigos têm que ter atendido a sua água, o governo deveria se encarregar disso, instalar bebedouros na cidade e coisa do gênero, né? O que o governo não pode é fazer caridade com chapéu alheio. No entanto, é isso que o governo faz o tempo todo, né? Portanto, fica uma pergunta à deputada. Será que, quando os políticos roubam recursos que iriam para a saúde e saneamento básico,
Não seria isso também uma violação dos direitos humanos da mesma forma? Outra coisa que devemos ter receio é como as instituições do judiciário conquistaram poderes excepcionais que interferem em nossas vidas privadas, indo muito além de cumprir com a Constituição. É um absurdo, não só do ponto de vista libertário, mas de qualquer pessoa que almeja liberdade em seus direitos de propriedades, que burocratas possam legislar sobre tudo. Pois é, aí, olha só o erro de novo, voltando lá do início, é o que eu falei. Não, nesse caso aqui, o STF não estava fazendo nada demais. Ele está fazendo exatamente o que está na Constituição. O prefeito fez uma lei, o STF foi chamado a dizer se essa lei é constitucional ou não. Ele não está legislando, ele está dizendo se a lei é constitucional ou não. Foi estranho isso aqui. Mas eu imagino que a pessoa que escreveu pesquisou essa coisa com certeza, né? Deve saber mais do que eu para estar falando isso aqui, né? Se deixarmos as coisas como estão, elas irão piorar, já que o governo nunca freia em suas empreitadas intervencionistas. Portanto, não é impossível que, daqui a 20 anos, as crianças e adolescentes acreditem que o motivo de terem água grátis é devido à benevolência do Estado. Uma famosa frase que se tornou clichê entre liberais e libertários é: não existe almoço grátis. O seu autor, o economista Milton Friedman, bem acertou quando a proferiu. Afinal, todos os bens e serviços, além de nossas escolhas pessoais, têm custos, mesmo que não sejam imediatamente aparentes. E como bem disse Patrick J. O'Rourke, E como bem disse Patrick J. O'Rourke, se você acha que algo é caro, espere até o governo dizer que vai sair de graça para você. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Olha, não gostei desse texto não, hein? Tá cheio de furo aí. Muito furo mesmo. Eu tô pensando se eu vou deixar isso seguir adiante.